Irmã Clevanildo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus amados irmãos, irmão auxiliar Nonato, Raimundo Nonato, irmã Lucelena e nosso Francisco Chaves. Também gostaria de desejar a paz do Senhor aos irmãos ouvintes que estão nos acompanhando pela rádio FM 105,9. Feiticeiro, não é isso? Feiticeiro. E nossos amigos também, nossos amigos que sempre o acompanham, que não são ainda das ovelhas do aprisco de Cristo, aquele bom dia, que Deus o abençoe. E a oração já foi feita pelo nosso amado irmão Raimundo Nonato, que Deus possa me usar, sou apenas um instrumento, um vaso usado na mão do Senhor, e que não seja diferente hoje. Todas as vezes que Ele possa me usar, seja para enriquecimento, engrandecimento daquelas pessoas que nos ouvem. Gostaria de estar já lendo a palavra em Gênesis capítulo 3, Gênesis, o livro a qual a criação de todas as coisas, que diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podeis comer. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Somente até o versículo 6. Então, nós podemos entender que aqui Deus, quando criou o homem, logo ele deu a sua companheira, depois de ter criado todas as coisas, lhe deu sua companheira para ser sua ajudadora, ser ali naquele seu auxiliar. E essa mulher, por estar em casa, às vezes até um pouco displicente, a serpente veio e a jogou a sua seta, usada pelo inimigo para que pudesse desviar toda a palavra do Senhor. Porque o Senhor disse que se comesse morreria, mas o inimigo tão sagaz, tão astucioso, o seduziu aquela mulher e ele transpareceu para ela que seria uma morte física. E aquilo não iria acontecer, pois Deus tinha criado aqueles dois para frutificarem, para dar muitos frutos, para dali começar o povo de Deus. Mas a mulher não entendeu que a morte que Deus estava querendo transparecer para ela e para ele, Adão, era a morte espiritual, pois aquela, quando ela provasse, ela ia conhecer o bem e o mal, mas por a nossa carne ser tão desejável as coisas carnais, as coisas que não agradam ao Espírito, ela ia se tornar uma pecadora e isso ia se apartar do nosso Senhor Deus. E então, mas o que me deixa entender que, por ele dizer que seria igualmente a Deus, aquela mulher ali desejou comer para se tornar igual a Deus. Mas ela não lembrava que, antes de chegar essa tentação, Deus já tinha revelado para ela, no capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele tenha domínio sobre todas as coisas, sobre as aves, sobre os répteis,
e todas essas coisas. E no versículo 27, ele também nos diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então ali Deus já estava dando a sua semelhança, a sua imagem para nós seres humanos. E essa mulher, naquele momento, deixou com que a serpente, usada pelo inimigo, falasse ao seu coração e transfigurasse a passagem que Deus falou, que nós já somos semelhança e imagem de Deus. Então, no livro de Provérbios, ele nos fala, amados irmãos, capítulo 1, versículo 7, ele nos diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, de todo o saber. Então, você temendo ao Senhor, ele te dá toda a sabedoria. Quem escreveu isso foi o Salomão, um dos homens mais sábios. Da Bíblia, revela-se o homem mais sábio. Porque quando Deus foi ter com ele, ele não pediu outra coisa a não ser sabedoria para lidar com o povo de Deus. Então Deus viu isso, que o que ele estava pedindo não era para ele, mas sim para cuidar do povo que Deus o entregava. Então, nós podemos entender que essa mulher, por aquele momento, ou não vigiar, deixou com que a serpente o enganasse. Para não ficar somente acusando a mulher, vamos levar um pouco também pela palavra de Deus, que nos diz que um homem, segundo o coração de Deus, escolhido para ser rei, quando ele estava na guerra, ele estava preparado. Ele estava pronto para fazer o ide do Senhor, pronto para guerrear e ganhar as batalhas em nome do Senhor. Mas no dia que ele desejou descansar, ficar no seu palácio e ali fazer com que seus desejos fossem avante. Ele, olhando do palácio, ele viu uma mulher a qual não poderia ele nem a tocar, pois Deus, quando escreveu os mandamentos, ele disse: não deseja a mulher do teu vizinho, nem a mulher do teu próximo. E ele não desejou somente uma mulher de um vizinho, mas ele desejou a mulher de um dos melhores soldados seus. E aquilo gerou uma tragédia para o povo da família de Davi. Porque Deus, como falou o nosso apóstolo Paulo, porque eu estou muito no Antigo Testamento, e a Bíblia ela é para ser conhecida do Antigo ao Novo Testamento. Paulo, nas suas cartas, ele falou: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, o que se planta, aqui se colhe. Então Davi plantou e ele veio a colher. É triste quando isso acontece, mas todas as coisas, Deus também fala na sua palavra, que o que ele falar, ele faz. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, cumprirá. Então devemos vigiar, pois toda vigilância. Mateus também fala, gosto muito de andar pela Bíblia. Deus me usa muito dessa forma. Muitas pessoas às vezes acham que é cansativo, mas é como Deus me usa, eu deixo ser usado. Mateus fala que nós devemos vigiar, pois o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós dermos lugar
a carne, a tendência é cair. Então, mas o bom e a boa misericórdia de Deus, Salmo 136, todos os versículos, ao completar do versículo ele diz: pois a sua misericórdia, essa dura para sempre. Pois Deus é rico em misericórdia. Misericórdia é se colocar sempre no lugar do próximo. E no livro da criação foi isso que Deus nos fez. Sabendo Deus que nós não era capazes de adquirirmos a grande morada celestial por os nossos atos, pelas nossas obras, Ele enviou o seu melhor. Ele enviou o seu Filho, único, unigênito, para vir morrer, padecer por mim e por todos nós. Por todos nós pecadores, Deus enviou o seu Filho para trazer a salvação. Pois o livro de Mateus diz que o nome dele seria chamado Emanuel, pois o seu significado quer dizer Deus conosco. Mas a mais avante diz que para José que o nome dele, do filho, seria chamado Jesus, pois esse é quem salvará o homem de todos os vossos pecados. Então, amados irmãos, amados ouvintes, podemos entender que não há outra salvação a não ser pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não pregamos rótulo de igreja, nós não falamos das igrejas, nós falamos daquele Criador da igreja. Porque, amados, quando ele destinou a igreja, ele falou para o apóstolo Pedro, porque Pedro antes o revelou, pois ele perguntou que o povo dizia que ele era. E uns dizem que é um dos profetas, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista. Então Jesus viu que nenhum daquele povo estava vendo quem era realmente ele. Aí então ele se voltou para os seus discípulos e perguntou: e vocês, o que dizem de mim que eu sou? Então Pedro, naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, revelou e disse: tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Então, naquele momento, Jesus deu a legalidade para Pedro e disse: o que tu ligares na terra, serás ligado no céu. E você edificará a minha igreja sobre essa pedra, e o inferno não prevalecerá contra ela. Então, nós não pregamos rótulo de igreja, mas nós pregamos a imagem da igreja, que é Cristo Jesus, que veio para salvar o homem de todos os vossos pecados, e veio para ser exemplo, pois ele, quando criança, assim como Moisés, foi perseguido para o matarem. Mas o anjo apareceu e disse que José e Maria fugissem para o Egito, para que o menino não morresse. E então, aquele casal temente, pois como eu já falei, em Provérbio fala que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Como eu não, mas como a palavra do Senhor fala. E então, aqueles homens saíram, aquele homem com aquela mulher saíram e foram para onde Deus o tinha destinado. Lembro eu nesse momento que quando Deus também falou para Abraão: vai para um lugar para onde eu te mostrarei. E então naquele momento Abraão saiu e foi aonde Deus o designou. Ele ficou em um lugar só? Não. Pois a gente vê de muitas pessoas: falo de mim, pois não nasci em berço evangélico. Por muitos anos pratiquei coisas que não era
da vontade do Senhor, mas como eu disse, a sua misericórdia dura para sempre, fui alcançado. Mas a gente vê muitos hoje que dizem, nasci nessa crença, vou morrer nessa crença. Amado, Jesus veio para dar exemplo. Ele nasceu em Belém, mas ele foi para o Egito. E quando ele voltou do Egito, amados irmãos, ele não voltou para o Belém, ele foi para Nazaré. E então, para ser chamado Jesus o Nazareno. Amém, amados? Então, ali ele passou, mas ele avante, ele foi e começou a sua obra. E então entendemos que Jesus, esse homem, que veio ser 100% Deus, 100% homem, veio para nos dar exemplo. Veio para nos mostrar o que Deus tinha para nós. Pois disse que ele revela tudo aquilo que é do Pai. Mas ele revela para quem? Para aqueles que o reconheceram, o poderio do seu santo nome. Pois João fala em capítulo 1, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Gosto de ler também o 11, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aí o 12 fala, mas a todos aqueles que receberam, Deus Pai deu o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então é o nome de Jesus que tem o poder sobre todas as coisas. É o nome de Jesus que tem todo o poderio de resgatar, de salvar o homem do largo do fogo, que é o inferno. Muitas pessoas não gostam de falar esse nome, mas eu pronuncio porque se não fosse para ser pronunciado, irmãos presentes, não relatava na Bíblia. E a Bíblia fala-se do inferno. Mas ela não ficou esse local não ficou preparado para o homem. Foi preparado para Satanás e os seus anjos, que foram expulsos do céu quando Satanás quis ser maior do que Deus. Então, amados ouvintes, amados irmãos, essa é a mensagem que Jesus tocou no meu coração para hoje você estar aí do outro lado ouvindo, está tendo a convicção do que Deus, com muito amor, nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 8, versículo 5. Amém, amados? Então, ele prova o amor para comigo, para com todos nós. Que deu o seu melhor. E um versículo muito conhecido, que é aquele de 3,16, onde Deus diz que amou, né? Que deu seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós, para que nós não fôssemos para o inferno. Mas o bom que ele diz no versículo 17, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Então você que está ouvindo essa doce e preciosa mensagem, não do irmão auxiliar Cleivanildo Veras, mas da palavra de Deus. Entenda quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama. Nós, às vezes, procuramos ser igual a Deus, mas não temos amor para o próximo. Que foi uma coisa, uma matéria que é feita pela mesma mão que é Deus. Glória a Deus. E aí, aquela mulher, ela desejou comer e comeu porque ela queria ser igual a Deus.
Mas quando a gente se coloca para se colocar no lugar, ser igual a Deus, devemos ver o quanto Deus é amoroso. O quanto Deus tem prazer em todos aqueles que o amam. Mas eu creio que isso faltava para os discípulos. Porque Jesus disse que para ser conhecido com os seus discípulos, precisava amar o próximo como ele nos amou. Então eu creio que isso é uma grande dificuldade que tem para o ser humano. Pois ele olha muito para o seu umbigo. Olha muito para si. E deixa de olhar para o próximo. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar para si, amados. Naquele capítulo de 1 Coríntios, se não me falhe na memória, é o versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Então, ao nós se voltarmos para nós, é para nós se examinarmos. Mas não é nós mesmo para o nosso ego. Mas é tão difícil, às vezes a gente olha assim, tão difícil dizer, não tem quem seja igual a Deus, né, irmão Raimundo, irmão Selena? É difícil, né? É difícil. Mas Paulo, para deixar mais claro, que eu amo as cartas de Paulo. Amo toda a Bíblia, mas as cartas de Paulo eu me identifico mais um pouco. Que ele diz, se vocês não conseguem imitar a Cristo, capítulo 1, do capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Se vocês não conseguem, não está isso, tá, amado? Mas é para entendermos. Se você não consegue ser igual a Cristo, pois então aí o versículo diz assim, sede meus imitadores, como eu fui e sou de Cristo. Então isso nos relata que se nós vivermos em espírito, nós podemos fazer as coisas que Cristo fez. Amém, amados? Então aqui, eu não sei se existe isso, mas aqui vem no meu coração, eu vou fazer. Se você, por acaso, ouviu essa mensagem, sentiu no vosso coração, talvez você nem conheça esse nome, porque muitos acompanham pelo rádio, não conhecem essa pessoa porque foi ditado o nome. Porque muitos acompanham pelo rádio. E é bom que não conheçam mesmo essa pessoa, mas se ouviu essa mensagem e guardou, e o Espírito o convenceu que você precisa de Jesus como seu Salvador, procure, pois diz que aquele que confessar Jesus perante os homens, esse mesmo Jesus te confessará perante o vosso Pai. Então, se você ouviu e entendeu, outras vezes já tinha ouvido essa passagem, mas se hoje for um pouco diferente, você entendeu de todas as formas que você precisa confessar Cristo como Senhor e Salvador, confesse, dobre o seu joelhinho aí onde você está, confesse Jesus como Senhor, e logo à noite, não somente na igreja a qual nós fazemos parte, Igreja Assembleia de Deus, Tempo Central, mas tem outras demais igrejas que estão abertas. Vai e te apresenta como um novo convertido para Cristo. Então eu aqui agradeço a minha oportunidade. Confesso que fui um pouco nervoso, mas isso é muito bom, porque quando a gente se sente pequeno, é que somos grandes. Porque é assim que Deus nos usa. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, ao irmão Raimundo por ter me feito esse convite, que me perguntou se eu estava preparado. Eu falei, Deus capacita, não foi, amado? Mas está aqui eu. Então aqui eu agradeço também a irmã Lucelena por essa dádiva, esse presente aqui hoje, pois era um sonho, um desejo de um dia ainda participar de um programa como esse. Como quando eu cheguei aqui eu falei, amado, para mim tudo é novo.
Então, se eu falhei em alguma coisa, peço perdão aos amados irmãos, certo? Pois para mim, é como eu disse, é apenas o princípio. Amém? Amém. Aqui eu agradeço a oportunidade e um bom dia para todos os ouvintes.